Se tem uma coisa que muita gente me pergunta, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, é como que começa a gostar de ler? Como que você desenvolve esse gosto, esse prazer pela leitura? Como que você se apaixona por isso? Hoje é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque eu acabei percebendo umas coisas e eu preciso falar pra vocês. Oi, pessoas! Se você não me conhece, meu nome é Marília. Seja muito bem-vindo a esse canal, se for a sua primeira vez. Já aproveita, se inscreve aqui, seja muito bem-vindo. E fica até o final do vídeo, porque eu vou dar umas 3 dicas, assim, orientações pra vocês que vão ajudar nesse processo de começar a gostar de ler de verdade. Então aconteceu que eu parei pra pensar sobre isso, assim, sobre como que eu comecei a gostar de ler. Quando foi que teve esse despertar? Foi quando eu era criança, quando eu era adolescente, foi depois de mais velha? Quando eu comecei a de fato amar ler e amar livros e amar esse universo. E eu recebo perguntas direto sobre isso, porque eu sempre mostro livros, seja aqui no YouTube, seja lá no meu Instagram. Eu tô sempre lendo alguma coisa, mesmo que às vezes a frequência ao longo do ano vai mudando, eu tô sempre com o livro assim na minha mão, sabe? E aí eu parei pra pensar e então eu tive a percepção de que no início, eu comecei a ler livros não porque eu gostava, mas simplesmente pelo ato de ler. O gostar meio que veio depois. Então eu tive a percepção de que, na verdade, eu não lia livros porque eu gostava de ler. Essa parte do gostar veio depois. E o que veio primeiro foi simplesmente o ato de ler. Afinal de contas, como que é possível você amar algo que você não conhece? Vou te dar um exemplo. Se você chega para um atleta profissional de snowboard e pergunta pra ele como você começou a amar praticar snowboard, ele vai responder pra você que primeiro ele precisou aprender snowboard e depois ele criou gosto por aquilo. Como uma pessoa sabe que ela gosta de tocar piano, que ela é apaixonada por tocar piano? Primeiro ela tem que aprender a tocar piano e depois de aprender a pessoa cria gosto por aquilo e se apaixona por aquilo. Como que uma pessoa sabe que ela ama cozinhar? Como que a pessoa se apaixona por cozinhar? Porque a gente não nasce sabendo cozinhar. Primeiro a pessoa tem que aprender a cozinhar e fazer isso repetidamente. E aí a pessoa cria gosto e ela descobre, eu amo cozinhar, entende? E então, por que com a leitura seria diferente de qualquer outra habilidade que a gente aprende na vida? Leitura, gente, é uma habilidade, como qualquer outra. É uma coisa que a gente não nasce sabendo. Você não nasce sabendo cozinhar, ou tocar piano, ou praticar snowboard, ou ler. É uma coisa que a gente aprende ao longo da vida, é uma habilidade que é aprendida. Então, primeiro você precisa aprender a ler. E ao fazer isso repetidamente, a gente vai conseguindo começar a gostar de fazer isso, do ato de ler. Então, a leitura é diferente de qualquer outra habilidade? Não. É exatamente igual. A leitura é igual. Qualquer coisa que você aprende. Como que faz para amar ler? Primeiro, você tem que simplesmente ler. Então, a resposta básica para esse vídeo, que eu já vou entregar logo de cara, é essa. Essa foi a ideia, a percepção que eu tive. Primeiro, você cria o hábito de ler e depois você começa a gostar daquilo. Você cria gosto, né, por aqui. Primeiro você cria o hábito, depois você começa a gostar. Primeiro você lê e depois vem a parte de amar a leitura. O hábito precede o agrado. O hábito precede o agrado. E essa é uma frase que você tem que fixar na sua cabeça. E aqui a gente tá falando de livros especificamente, porque é o que geralmente o pessoal me pergunta aqui, mas isso vale pra quase tudo na vida que você quer aprender e começar a gostar e a criar gosto. Por exemplo, eu já dei o exemplo aqui em um dos vlogs que eu comecei a jogar tênis. Como que eu ia saber se eu gosto ou não de jogar tênis se eu nunca tinha jogado, se eu não tinha hábito de jogar tênis? Então eu fui pra uma aula, me matriculei numa escola de tênis, comecei aí toda semana, 2 vezes na semana, comecei a praticar e comecei a gostar muito de jogar tênis. Então, primeiro veio o hábito, depois veio o gosto. Então, o hábito precede o agrado, mais uma vez. E aí vem uma coisa, assim, vocês percebem que quando a pessoa fala assim, ai, eu não gosto de ler, ai, tipo assim, como se isso fosse uma coisa que nasce com você ou não. Tipo assim, eu sou uma pessoa que não gosta de ler, então eu não vou ler. Não é assim que funciona. Essa coisa de, ai, eu não leio porque eu não gosto de ler, não faz o menor sentido. As pessoas falam isso como se gostar de ler fosse um tipo de dom, um tipo de talento, assim, que ou nasce com você ou não. Como se quando você nasce, você fosse colocado numa caixinha. Olha, você tá na caixinha das pessoas que gostam de ler, ou você tá na caixinha das pessoas que não gostam de ler. E a verdade é que não funciona assim. Você, na verdade, não gosta de ler porque você não se adaptou a isso, a essa prática. Você só não criou o hábito ainda, que precede o prazer e o gosto pela leitura. Você tem que ler dia após dia, semana após semana, mês após mês,
ano após ano. E com o passar do tempo, o gosto e o prazer vai vir até você. E outra questão também é que a gente passa muito tempo assim matutando, pensando, refletindo nessa questão de como que eu vou gostar de ler, como que eu vou amar ler, como se isso tivesse que vir primeiro, sabe? Tipo assim, primeiro eu tenho que gostar de ler pra depois eu ir lá e ler. E é o contrário, entendeu? É o reverso. Primeiro você cria o hábito e depois você começa a gostar. E aí o pessoal entra também num parafuso, assim, de como eu vou começar a gostar de ler, qual livro que eu vou ler, em qual ordem que eu vou ler esses livros, qual o melhor horário pra focar em ler, será que eu tenho que ler de manhã, será que eu tenho que ler à noite, qual horário que eu vou estar mais focado, com menos sono, onde, como, quando, por quê? E a gente começa a embaralhar um tanto de perguntas na nossa cabeça e a gente fica rodopiando em meio a essa falsa sensação de perfeccionismo, de querer que tudo seja pré-estabelecido pra gente começar a fazer, quando, na verdade, o que você precisa mesmo é simplesmente sentar a sua bunda numa cadeira e começar a ler. Abrir a página de um livro e ler. Ler é um ato mecânico, muito mecânico. É você sentar num lugar, abrir o seu livro e começar a ler. É mais mecânico do que essa reflexão toda que a gente fica fazendo dentro da nossa cabeça. Não precisa de todo esse tsunami que a gente faz de pensamentos, reflexões, perfeccionismo e de querer ter um mapa de como ler, de como chegar lá, e enfim. A gente precisa começar a focar mais na ação e menos nos pequenos detalhes que nos impedem de agir. Primeiro você senta na sua cadeira, abre o livro e lê. E repete isso amanhã, na força. E depois de amanhã, na força de novo. E depois de amanhã, na força de novo. E você persiste, dia após dia. E um dia, quem sabe, isso começa a se tornar tão habitual e tão natural para você que você começa a criar satisfação naquilo. E não só satisfação, mas às vezes a leitura começa a se tornar o melhor momento do seu dia. Então lembra sempre disso. O hábito precede o agrado. O hábito precede o agrado. Mas enfim, a ideia principal do vídeo era essa. E agora eu vou falar para vocês as 3 dicas / orientações que eu ia dar para vocês que podem ajudar você no meio desse caminho. Antes disso, lembra, já se inscreve aqui no canal para me ajudar e deixa aqui embaixo nos comentários alguma coisa que ajudou você a começar a gostar de ler também. Quem sabe isso possa ajudar outras pessoas também. Primeira dica que eu quero dar para vocês. Começar um novo hábito já é difícil por si só, pelo simples fato de que você está começando algo novo. Então, não torne o início do hábito ainda mais difícil do que ele já é. Não dificulte ainda mais o início. E dentro da área de leitura, literatura, o que eu quero dizer é que, apesar de que você não precisa de ter uma lista super pré-definida, assim, de livros para você começar a ler, é bom que você saiba que no seu nível de ainda não ler nada para atingir um nível de sou leitor perspicaz, super, sabe? Enfim, você precisa de um step a step, entende? Você precisa seguir uma escadinha, uma pequena escadinha. Então, você não vai começar seu hábito de leitura com um livro que está super fora da sua realidade. Por exemplo, se você quer começar a ler, você não vai começar a ler, sei lá, a Ilíada, ou Hamlet, ou Paraíso Perdido, do John Milton, entendeu? Você não vai começar por esses livros super difíceis. Você precisa começar com algo que está um pouco mais palpável para você. E é muito bom também você começar a ir pela área que você já tem tendência de gostar mais. Então, por exemplo, se você gosta de ou tem uma tendência assim a gostar de livros de ficção científica, você pode começar com um livro tipo Fahrenheit 451, que é um livro de ficção científica um pouco mais tranquilo. Se você tem tendência a gostar de livros de desenvolvimento pessoal, comece com livros tipo Hábitos Atômicos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, também é um bom livro para começar. Se você tem tendência a gostar de clássicos, você pode começar por Jane Austen, As Irmãs Brontë também, que são livros assim dentro dos clássicos que são um pouco mais fáceis de serem digeridos. Na ficção científica, né, tem o Fahrenheit 451, tem o Eu, Robô também, que são livros um pouco mais tranquilos. Não que não sejam livros que têm muitas camadas, assim, que você consegue aprender muito. Você consegue aprender muito com certeza, mas são livros um pouco mais tranquilos de você se adaptar nesse começo. Então, comece o hábito de ler primeiro e depois que começar a ficar fácil para você, aí sim você pode incluir as leituras mais difíceis. Agora o número 2, que é uma coisa assim que me ajuda muito também todos os dias, mesmo que eu já tenha o hábito de ler, isso aqui sempre me ajuda a, manter e a gostar muito disso, que é criar um ambiente favorável e propício para a leitura. Tem várias coisas que dá para você fazer, por exemplo, associar com algum tipo de comida, tipo fazer um chá, fazer um café,
ou fazer aquelas bebidas geladas, assim, com gelo, café, leite, também é bem legal. Acender uma vela, pegar um biscoito, qualquer coisa que te leve àquela sensação de leitura, sabe? Tipo aquele aesthetics, criar, tipo assim, uma vibe de leitura. Também é legal você abrir a janela, sentir um pouco da brisa, assim, do ventinho. Também cria uma atmosfera ali. Ligar uma música também, né? Também pode te ajudar. É realmente essa coisa assim de criar o aesthetic, sabe? De ambiente de leitura. Eu particularmente amo, amo, amo fazer café e colocar uma playlist do Harry Potter com aquelas músicas do tema do filme de Harry Potter. Isso sempre me ajuda muito, assim, cria uma atmosfera assim que deixa muito gostosinho, sabe, de ler. E, por fim, vamos pro número 3, talvez seja o mais importante de todos, assim, de dicas e orientações externas, né, além daquela ideia principal do vídeo. E o número 3 é: o exemplo arrasta. Ou seja, você estar com pessoas que gostem de ler também e que têm esse hábito de ler já é assim, meio caminho andado. E não só estar com pessoas que gostam de ler, mas também seguir pessoas nas redes sociais que gostam de ler, né? Seja aqui no YouTube, seja no Instagram, interaja com pessoas que têm esse hábito que você quer criar. Veja vídeos de pessoas que gostam de ler e que têm isso na rotina delas, porque isso tudo assim vai te influenciar a buscar isso também, porque nossa mente funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente aprende por exemplo. Quando a gente é criança, a gente aprende vendo os nossos pais fazendo as coisas, muito mais do que o que eles falam pra gente fazer. A gente repete o que eles fazem. Então, o exemplo é a maneira mais primordial que o nosso cérebro consegue de aprender alguma coisa, de internalizar alguma coisa. Então, se você está sempre vendo seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus primos, amigos, pessoas nas redes sociais, influenciadores, criadores de conteúdo, se você tá sempre vendo essas pessoas lendo, se todo mundo que te rodeia ali tá lendo, é muito natural que você comece a ler também. Agora, se você tá rodeado de pessoas que não abrem um livro sequer durante o ano inteiro, a tendência a você fazer isso também é grande. A probabilidade, assim, de você ser arrastado por esse status quo, assim, de grupo, sabe? É muito grande. Cerque-se de pessoas que leem com frequência, e você vai ser arrastado pelo exemplo. Ficou um vídeo curto, com dicas, assim, muito preciosas, valiosas e, assim, em pouco tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha respondido isso que muita gente me pergunta. E lembre-se sempre, o hábito precede o agrado. Primeiro você tem que passar por essa dorzinha do processo, sabe? Não é fácil mesmo. No começo vai ser bem chato, você vai preferir assistir uma série, ver um filme, ou ficar mexendo nas redes sociais, no Instagram, enfim. Mas no começo você tem que se forçar um pouquinho. E depois aquilo vai ficar natural. E depois de ficar natural, você começa a criar gosto por aquilo. É muito bom e vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!